Olá, pessoal. Agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? O que ficou faltando explicar, até então tinha sido revisão. Vamos começar falando de ambiência. Então, a ambiência na saúde refere-se ao tratamento dado ao espaço físico. Então, a ambiência vem de ambiente físico. É o tratamento dado ao ambiente. Então, vai-se além da composição técnica simples e formal dos ambientes, passando a considerar as situações que são construídas. Então, não é simplesmente questões técnicas. Claro que isso vai em conta, né? Mas também a maneira como esse ambiente é formado, como as pessoas se comportam nesse ambiente, como esse ambiente acolhe as pessoas, né? Então, o espaço que visa a confortabilidade focada na privacidade e individualidade dos sujeitos envolvidos e valorizando elementos do ambiente, como cor, cheiro, som, iluminação, morfologia. Então, a gente sabe que tudo isso no ambiente interfere, né? Um ambiente de cor clara, com uma boa iluminação, né, você consegue ouvir bem, o cheiro agradável. Então, tudo isso garante um conforto, tanto para os trabalhadores como para os usuários, né? É tanto que na nossa realidade, como a gente vê, como no João Alves, por exemplo, um ambiente tumultuado, né, com muito barulho, certamente a limpeza não deve ser muito adequada ali naquela emergência, então, tudo isso dificulta o trabalho. Então, vejam aqui essa parte ficou coloridinha, né? Então, o espaço usado como ferramenta facilitadora de processo de trabalho, favorecendo a otimização de recursos, atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo. Então, o ambiente tanto é uma ferramenta facilitadora do processo de trabalho, para as pessoas poderem trabalhar bem, o ambiente também deve favorecer a otimização de recursos, ou seja, ter aparelhos, ter a parte material, né, de maneira necessária, e também um atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo. Às vezes o ambiente não ajuda muito em estrutura, em materiais, mas aí tem um atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo, né, que a gente sabe que, na verdade, muitos ambientes há muita dificuldade, falta de material, né, falta de limpeza, falta de produto, falta de tudo. Então, é importante ressaltar que esses três eixos devem estar sempre juntos na composição de uma ambiência, sendo essa subdivisão apenas didática. Então, tem que facilitar o processo de trabalho, tem que favorecer recursos para poder desempenhar esse trabalho e um atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo. Então, são três eixos quando se fala em ambiência, ok? Primeiro, a emergência. Então, na emergência, o paciente necessita de atendimento imediato, no qual existe risco de morte. Então, o paciente chegou em estado muito grave, a gente chama de emergência. Isso acho que todo mundo sabe, né? A urgência é quando o paciente pode esperar de 10 a 30 minutos para o atendimento. É o caso em que o paciente necessita de atendimento rápido, mas não é considerado emergência, podendo aguardar que sejam atendidos os casos mais graves. Então, se tem caso mais grave, primeiro são atendidas as emergências, depois as urgências. Pouco urgente é um caso menos grave, mas que exige atendimento médico. Deve ser atendido em até 2 horas, com reavaliação de hora em hora. E o não urgente é um caso de menor complexidade e sem problemas recentes, podendo aguardar até 3 horas ou mais pelo atendimento. Ok? Então, esse é o bloco que classifica a prioridade de atendimentos, né? Emergência, urgência, pouco urgente e não urgente. Falando sem visita aberta e direito a acompanhante, visita aberta é uma proposta da Política Nacional de Humanização também, cujo objetivo é ampliar o acesso dos visitantes às unidades de internação, de forma a garantir o elo entre o paciente e sua rede social e os diversos serviços de rede de saúde, mantendo latente o projeto de vida do paciente. Então, isso significa assim, o paciente poder receber visita a qualquer hora. Chegou alguém para visitar, poder entrar. Então, o acompanhante é um representante da rede social da pessoa internada, que a acompanha durante toda a sua permanência nos ambientes de assistência à saúde. Então, esse acompanhante é uma pessoa de livre escolha desse paciente. E a visita aberta é no sentido de garantir que a pessoa não se sinta tão só, sinta-se perto da sua rede social, né? Mas isso ainda não é uma realidade. Acho que em nenhuma unidade existe essa visita aberta, em qualquer hora, né? Até por uma questão de organização do ambiente, acho que seria mais difícil para organizar, mas existe essa proposta da Política Nacional de Humanização. Agora nós vamos entrar falando de parto, né? Já que estamos falando
de visita aberta direito a acompanhante, a gente vai falar de acompanhante no parto. Então, evidências científicas têm comprovado que o apoio à mulher no momento do parto tem muitas vantagens, né? E entre essas vantagens tem melhora as condições de nascimento, diminui os índices de cesarianas, de partos complicados, a duração do trabalho de parto também diminui, a ocorrência de depressão pós-parto também diminui. E o uso de medicações para alívio de dor também diminui, né? Então, quando a pessoa está acompanhada no parto de uma pessoa que ela confia, que ela se sente ali amparada, então melhora as condições de nascimento, diminui o índice de cesarianas, diminui também partos complicados, diminui a duração de trabalho de parto, de ocorrência de depressão pós-parto e de uso de medicação para alívio de dor. Então, para você ver o quanto que o psicológico está inserido nesse processo, né? Que quando a mulher se sente ali bem amparada, com o psicológico, né, bem equilibrado, tem uma melhora no seu quadro físico. Então, o apoio contribui também para que a mulher perceba o parto como uma experiência positiva na sua vida, com fortalecimento dos vínculos entre o acompanhante, a mãe e o bebê. Então, com efeitos que geralmente se espelham no aumento da duração do aleitamento materno. Então, você vê o quanto que contribui, né? O parto passa a ser uma experiência positiva na vida da mulher, fortalece esse vínculo entre esse acompanhante, a mãe e a criança, que é alguém que ela confia. E geralmente também aumenta a duração de aleitamento materno, né? A mulher consegue amamentar com mais facilidade e por mais tempo. Então, tudo isso são vantagens que foram estudadas e percebidas, né? Quando a mulher tem direito a esse acompanhante no parto, existem todas essas vantagens. Então, o acompanhante no parto é uma pessoa que a própria mulher escolhe para estar ao seu lado durante todo o processo, podendo ser o marido, o namorado, a mãe, a amiga, a irmã, a vizinha ou qualquer outra pessoa com que ela se sinta confiante para viver tal experiência. Então, não é necessariamente o marido ou a mãe, né? É alguém que ela escolher. Ele deve ser apoiado pela equipe de cuidados para que desenvolva um importante papel de ser quem encoraja, apoia, confirma a mulher na vivência da experiência do parto. Então, até o acompanhante precisa ser trabalhado. Tem que ser alguém que realmente consiga dar esse apoio à mulher. Não podemos esquecer que o acompanhante é parte integrante do processo e que ele também passará por vivências muito fortes muitas vezes. Então, é alguém que tem que estar preparado para viver esse momento, né? Então, quando o acompanhante é o pai da criança que vai nascer, a experiência pode ser fundamental para o ajustamento da sua relação com a mulher e o bebê. Então, muitos depoimentos de pais que acompanharam o processo do parto e do nascimento dos filhos revelam maior participação dos genitores nos cuidados com os recém-nascidos e na valorização de suas mulheres. Então, veja como é importante o pai da criança poder participar desse momento, né? Ter uma relação mais próxima com a mulher, com a criança e até uma participação mais ativa depois do nascimento, né? De poder participando desse momento do parto. Então, atualmente, o direito à presença de acompanhante no parto é uma conquista regulamentada na Lei nº 11.108, sancionada em 7 de abril de 2005, razão pela qual cabe às maternidades o ajuste de olhar para esse novo integrante, redimensionando o espaço físico e a abordagem da equipe no sentido de potencializar sua presença. Então, é uma lei. Você também fala, professora, quando eu tive meu parto, isso aí é uma discussão que eu gosto muito de ter em sala de aula, porque muitas mães já trazem os seus relatos, né, de que não teve direito a acompanhante, e a lei existe, né, uma pena que ela não é cumprida. E aí é onde a gente entra para falar de parto humanizado e também de violência obstétrica, né, que a gente vai falar daqui para frente. Então, eu vou dar uma pausazinha aqui agora, falando de acompanhante no parto, e a gente vai entrar. E o que é parto humanizado, violência obstétrica e doula, certo?